Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe e guarde cada um de vocês, a vida de todos. Vamos estar dando início a mais esse momento de estudo bíblico, de reflexão na Palavra de Deus. Nós que estamos traçando o caminho, a trilha dos salmos de romagem. São salmos de peregrinação, onde nós estamos aprendendo um pouco sobre diversas realidades da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o serviço, sobre a obra do serviço cristão, baseado no Salmo 123. Mas antes vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler esse capítulo todo, um capítulo muito belo, um capítulo conhecidíssimo da Palavra de Deus, que tem a ver também com essa questão do serviço. Isaías capítulo 6. Diz assim então a Palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu tronco, é o seu toco. Meus irmãos, a palavra de Deus muito bela. Aqui é o chamado do profeta Isaías e a visão que ele teve sobre a glória de Deus, sobre o céu, e seu chamado de ir e profetizar ao povo de Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Logo depois da oração nós vamos cantar louvores e vamos estudar também o Salmo 123 da palavra do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos ao teu santo e eterno nome, Pai. Nós queremos rogar a Ti, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, que o Senhor, pelo Teu amor, possa nos conduzir, ó Pai, nesse momento de culto, Pai. Pai eterno, assim como o Senhor tocou com brasa viva os lábios do profeta Isaías, ó Pai, faça o mesmo conosco, Pai. Limpa-nos e purifica-nos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e fala conosco através da Tua santa palavra nessa hora. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor? Amém, Pai. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus nessa hora.
cantamos louvores, já bendizemos ao nome de Deus, já lemos a sua palavra. Agora vamos meditar um pouco num texto bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 123. Salmo 123, nós vamos ler esse salmo todo. Diz assim então a palavra de Deus: A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão
a sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meus irmãos, quando a gente observa esse salmo, Salmo 123, a gente vê um salmo que ele começa falando sobre o serviço, de modo geral. Tanto é que o verso 1, 2 vai falar exatamente sobre essa realidade, de que o servo fica de olho, fica atento aos seus senhores, e as servas, as suas senhoras. E é uma realidade isso. O serviço é uma habilidade tão difícil de adquirir e sujeita a tantas incompreensões que é necessário destacá-la para atenção especial de tempos em tempos. No Salmo 123, observamos aquele aspecto da vida que ocorre sob ou debaixo de a forma de serviço. Nós precisamos então entender o que de fato é ser um servo, qual a natureza dele, e aprender ainda atitudes de serviço em todas as esferas da vida de modo geral, é o intuito de a gente estar falando um pouquinho sobre essa realidade. A primeira realidade que eu vou falar sobre a questão do serviço é que Deus, ele é sempre Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu costumo dizer que Ele governa sobre tudo e sobre todos. O culto, ele começa quando olhamos de baixo para cima. Aqui o texto está falando isso. O texto que a gente leu de Isaías 6 também está falando essa realidade. Quando Isaías olha para cima e vê o trono de Deus, e Deus assentado nesse trono, governando sobre o mundo, sobre o universo, e de fato é isso mesmo que acontece. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. O grande problema na questão do ser servo é quando a gente inverte essa realidade. O problema é exatamente esse. O problema é que muitas vezes olhamos para Deus não de baixo para cima, mas olhamos para Deus de cima para baixo. E aí a gente passa a ser Senhor e Ele, entre aspas, obviamente, passa a ser o nosso servo. Onde nós queremos alguma coisa, então nós pedimos ao nosso servo e ele é obrigado a nos dar. Nós queremos a melhora de algo, então nós pedimos para o nosso servo e ele é obrigado a nos dar. Enquanto na realidade é o inverso. Nós devemos olhar para Deus de baixo para cima. Ele é Senhor e nós somos os servos. Ele é que dá a ordem e nós acatamos essa ordem. É Ele que dá o direcionamento, a direção, e nós vamos para onde Ele nos enviar. Essa é a realidade do serviço cristão, essa é a realidade que nós devemos aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja hoje em dia se torna uma igreja, e isso não a igreja presbiteriana de Araçá, mas eu digo de modo geral, a igreja brasileira e até a igreja mundial, é uma igreja baseada no consumo. Ela é consumista. É uma igreja que a pessoa vai ao culto e já vai com aquela mentalidade de que eu vou ao culto para assistir a um culto. Eu não vou prestar um culto. Eu vou ser servido pelo culto. Então as músicas, quando a gente vai ser servido pelo culto, as músicas têm que ser legais. E aqui eu não estou falando que a gente tem que tocar com instrumento desafinado, cantar desafinado de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente quer ser servido, as músicas têm que ser agradáveis aos nossos ouvidos e olhos. Os nossos ouvidos. O templo tem que estar de uma forma que deve ser agradável aos nossos ouvidos e olhos, ou seja, a climatização, as luzes, tudo isso deve ser para atrair pessoas e etc. E quando isso é extremo a pessoa, por exemplo, vou deixar de ir à igreja porque não tem atrativos para mim, talvez o culto não esteja sendo prestado a Deus, mas seja um culto autocentrado, ou seja, o culto que a gente
vai muitas vezes a um culto que deve satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, e não satisfazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ao culto muitas vezes, e muitas pessoas vão ao culto muitas vezes, para se auto-adorar. É uma palavra dura isso, mas é exatamente isso que acontece. Elas não vão ao culto para prestar um culto a Deus, mas elas vão ao culto para absorver e mandar que Deus faça algo por elas. E aí a gente vê diversas teologias que no Brasil está em voga, com relação a uma ênfase muito grande em questão financeira, uma ênfase muito grande na questão somente de curas espirituais, numa ênfase muito grande de que eu devo ir ao culto para eu receber a bênção do Senhor e não para oferecer um culto a Ele. E por aí vai. É uma realidade que a gente precisa entender, e quando a gente vai ao culto para receber uma bênção do Senhor e não para prestar um culto a Ele, a gente está começando a olhar Deus de cima para baixo. A gente está começando a falar assim: Deus, eu quero a minha bênção. E é por isso que eu estou no culto. E aí não é à toa que muitas vezes, muitas orações são orações sentidas diante de Deus, porque Ele continua sendo Deus, Ele é Senhor. E aí muitas vezes as pessoas se frustram por causa de uma teologia errônea e se afastam de Deus, se afastam da igreja, porque aquela igreja não atende mais às expectativas do nosso coração, porque de fato nós estamos buscando coisas e não ao Senhor Todo-Poderoso. É uma realidade que o cristão deve tomar muito cuidado. Então Deus, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, é o que o Salmo aqui está dizendo, versos 1 e 2. A Ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Ele está olhando de baixo para cima. O Senhor é soberano e nós somos de seus servos. E Ele vai continuar. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, ou seja, os olhos dos servos estão fitos na vontade do seu Senhor para seguir o comando do seu Senhor, e as servas também na sua Senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Meus irmãos, então, essa relação ser humano e Deus deve ser: Deus é Senhor e nós somos os servos. Ele ordena uma direção e nós obedecemos no envio dele. Ele nos abençoa sim, nos guarda sim, mas nós não o servimos porque ele nos abençoa e nos guarda. Nós o servimos porque de fato ele é o nosso Senhor. E isso precisa estar latente, marcante em nossas vidas. Senão a gente começa a inverter essa realidade. Talvez você possa descrever ou pensar de alguma forma, uma pergunta retórica, né? Quando olhamos Deus de cima para baixo, queremos governar as coisas. Podemos dar algum exemplo de como isso pode ser nocivo para as nossas vidas? Como que isso pode ser nocivo para as nossas vidas? Porque quando a gente começa a inverter essa realidade de olhar Deus de cima para baixo, ou seja, nós somos os senhores do Deus Todo-Poderoso, e isso é impossível de ser, o que pode acontecer? Eu já falei de uma aqui. Nós muitas vezes nos frustramos diante de Deus, nos desanimamos diante de Deus, porque as nossas expectativas não estão no lugar correto, não estão diante de Deus, mas estão diante das nossas próprias vontades e achismos. E isso é um perigo para a vida cristã, meus irmãos. É um alerta. Deus, Ele é Senhor, nós somos os servos. Ele ordena, nós obedecemos. Ele nos envia a um lugar e nós obedecemos e vamos a este lugar. É muito legal quando vê a história de Abraão, e a maioria das pessoas conhece. Deus virou e falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra onde te mostrarei.
É interessante porque ele chama Abraão e fala assim: você vai sair da sua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, submisso, servo do Senhor, saiu da sua terra, da sua parentela e foi para uma terra onde ele nem sabia onde era. E isso é obediência. Deus enviou, Deus chamou, nós obedecemos e vamos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele dá o comando e nós obedecemos. Nós não damos ordem a Deus. Deus, ele é soberano, ele faz somente a sua santa e poderosa e maravilhosa vontade. Nós simplesmente acatamos essa vontade de Deus e obedecemos. E vamos e caminhamos diante da sua graça, do seu amor, obedecendo a Ele. E é lógico, nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir ao Senhor, mas sabendo que Ele faz conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Uma segunda realidade que a gente vê sobre essa questão do serviço é essa questão da misericórdia de Deus. Nós não podemos delimitar Deus, não podemos empacotá-lo ou sistematizá-lo, mas isso não quer dizer que estamos completamente alheios a Ele, à sua vontade, ao seu poder. Por isso, a aparente incerteza do destino de sua vida é subtraída no Salmo 123. Ele não controla Deus, o salmista não controla Deus, mas sabe do que Deus é capaz. Essa é a sua expectativa. Ele é um servo que vive na expectativa da santa vontade soberana de Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso e por isso que ele anda nos caminhos do Senhor e trilha esses caminhos, e Deus exerce sim a sua misericórdia para a vida dele. Ele não está andando com o Senhor meramente por uma questão obrigatória de fazer algo a Deus, mas porque ele quer servir a Deus. E Deus, ele exerce a sua misericórdia para a honra e glória dele mesmo, porque ele quer ser adorado por nós. Esse salmista, ele não controla a misericórdia de Deus, mas simplesmente desfruta da misericórdia do Senhor. A convicção básica do cristão é que ele não é um general ou oficial militar, ditador de ordens, que quer nos enjaular em todo momento, mas ele é o oleiro, moldando o barro a todo momento, a fim de frutificar para o seu reino. Pensa na questão da vinha e o agricultor. O nosso Deus poda a vinha, poda as nossas vidas, justamente para quê? Para que nós frutifiquemos cada vez mais. A figura do oleiro e o barro, como está descrito aqui também, Deus vai construindo, o oleiro vai moldando o barro nas suas mãos. É exatamente essa concepção que o salmista aqui nos traz, que entende que esse Senhor soberano e todo-poderoso não é um Senhor ditador que apenas dá ordens, mas é um Senhor que molda a nossa vida com amor e carinho a cada um de nós. É isso que ele está dizendo aqui. E isso nos enche de expectativas com relação ao nosso Deus, porque de fato o nosso Deus é misericordioso. Uma terceira realidade que a gente vê aqui é que nós devemos ser servos, mas não é um servo para amanhã, é um servo para hoje, um servo urgente. É interessante saber que a abolição da escravatura já aconteceu há mais de um século. Entretanto, vivemos numa sociedade de escravos, escravos da moda, escravos do corpo, escravos do medo, escravos da religião, escravos do trabalho,
escravos da aprovação alheia. Enfim, nós somos escravos e muitas vezes o ser humano é escravo de diversas coisas. Nós muitas vezes nos embriagamos, nos embrenhamos nas coisas, dos cuidados do mundo, mas ficamos cada vez mais escravos do mundo. E o interessante, o que é engraçado nessa realidade é que essa escravidão de poder fazer tudo o que quer é em defesa de uma de uma liberdade mentirosa, porque de fato nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos escravos do corpo, porque existe um estereótipo de corpo, ou de vestimenta, ou de comida, ou de religião, ou do trabalho melhor, ou de uma aprovação de outras pessoas, e etc, e etc. Mas só que isso tudo em nome de uma liberdade que é mentirosa. E isso é hilariante. Porque somos livres, entre aspas. Ou nós buscamos uma pseudo-liberdade, entre aspas. E aí entra naquela velha e corriqueira questão. O que é ser escravo deste mundo? Viver escravo deste mundo é de fato não ser livre o suficiente para se vestir da forma que de repente seja propícia ou que você goste. Viver escravo deste mundo é não poder, de fato, se aceitar no corpo que você tem, porque de repente seu corpo deveria ser assim ou de outro jeito. O mundo diz isso para cada um de nós. Ser escravo desse mundo é sempre pensar no que o outro vai pensar de nós, ou vai olhar para nós, ou vai dizer de cada um de nós, e muitas vezes nós não estamos interessados no que Deus pensa de nós. Isso é ser escravo do mundo. Ser escravo do Evangelho é exatamente o oposto disso. O nosso interesse é o que Deus pensa de cada um de nós. O que Deus pensa de mim. O que eu estou fazendo corresponde ao que é a vontade de Deus para a minha vida, conforme a palavra santa dele? De fato, eu sou escravo deste Evangelho. De fato, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, me ensinou um caminho a ser trilhado e eu preciso trilhar esse caminho conforme a vontade dele. Meus irmãos, a gente precisa aprender isso hoje, uma vez por todas. A liberdade começa quando somos servos da vontade de um Deus amoroso e soberano. Aí nós seremos livres. Não existe liberdade verdadeira sem Cristo. Não existe ser um serviço verdadeiro sem Cristo. Serviço que o Cristo não é Senhor, é escravidão do mundo. A verdadeira liberdade está em sermos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Se livre das amarras deste mundo, das correntes que lhe prende, e seja livre no serviço, pela vontade de um Deus amoroso e soberano. Seja servo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, que a tua boa mão poderosa, amorosa, libertadora, nos liberte de fato, Senhor,
das amarras, da escravidão deste mundo. E nos torne livres, Senhor, trilhando a Tua soberana, amorosa, misericordiosa vontade, Pai. Pai eterno, nos ensina a ser servos de Cristo, Pai. E em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a caminhar esse caminho conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Nós temos um encontro marcado no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar estudando sobre Recomece planejando a vida. No domingo passado a gente viu sobre, começando essa série Recomeçar, recomece do início. E nós vimos que nós devemos recomeçar e que recomeçar é muito difícil muitas vezes. E a gente viu que isso passa por um luto, passa por um arrependimento, passa de refletir como está a nossa vida com Deus, passa por essa questão de como está a minha vida com a minha família. E eu desafiei a cada um dos irmãos a traçar e pensar no que eu preciso recomeçar. E como que isso vai acontecer? A gente pode traçar um plano para a nossa vida conforme a vontade de Deus, e a gente pode tentar traçar quais são os nossos objetivos, como que nós podemos conquistar esses objetivos e fazer um planejamento à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Exatamente essas coisas que nós vamos aprender na próxima aula. Então planeje, recomece do início, recomece planejando a vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós temos esse encontro marcado 9 horas da manhã no domingo, e no domingo à noite às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe. Forte abraço, queridos.